Eu ainda sinto o calor dos dedos dele percorrendo minha coluna, aquele toque firme, possessivo, que me fez tremer inteira. Eu vi a aliança. Juro que vi. Mas quando ele encostou os lábios no meu pescoço e sussurrou que me queria desde o primeiro segundo, nada mais importou. Nada. E o que aconteceu naquela noite mudou completamente quem eu achava que era. Oi, você que está aí, seja muito bem-vinda ao canal Histórias de Amor e Desejos. Aqui eu conto as histórias que ninguém tem coragem de admitir, aqueles momentos proibidos que a gente guarda só pra gente. Se você também já sentiu aquela vontade incontrolável de se entregar para algo errado, você vai entender cada segundo do que vivi. Então fica comigo até o final, porque essa história só fica mais intensa. Ah, e se inscreve no canal e deixa aquele like, porque eu sei que você vai querer mais histórias assim. Prometo que não vai se arrepender. Tudo começou num dia completamente comum. Eu tinha ido naquele café novo no centro, sabe? Aquele tipo de lugar instagramável, cheio de plantas e luz natural. Eu só queria trabalhar um pouco no notebook, responder uns e-mails, nada demais. Estava procurando uma tomada quando esbarrei nele. Literalmente. Derrubei meu celular, minhas coisas voaram, e quando eu abaixei para pegar, ele já estava ali, agachado na minha frente, me olhando com aquele sorriso de canto de boca que deveria ser proibido. Deixa eu te ajudar, ele disse. E a voz, gente, aquela voz rouca, grave, que parecia vibrar dentro do meu peito. Quando nossos dedos se tocaram pegando meu celular ao mesmo tempo, eu senti uma corrente elétrica subir pelo meu braço. Não é exagero. Foi real, intenso, impossível de ignorar. Ele se levantou e me devolveu minhas coisas, mas continuou ali, parado, me observando com uma intensidade que fez meu rosto esquentar. Você vem sempre aqui? Ele perguntou, e eu quase ri do clichê, mas tinha algo na forma como ele falava que tornava tudo diferente. Não era uma cantada barata. Era genuíno. Curioso. Primeira vez, respondi, e minha voz saiu mais baixa que eu pretendia. Que coincidência. Também é a minha. Ele sorriu de novo, e foi quando eu notei os olhos dele. Castanhos, profundos, com aquele brilho de quem sabe exatamente o efeito que causa. Acho que o universo quis que a gente se encontrasse. Eu deveria ter achado forçado, mas não achei. Porque tinha algo acontecendo entre nós, algo palpável, quente, que deixava o ar mais denso. Posso te fazer companhia? Ele perguntou, apontando para a cadeira vazia na minha mesa. E foi aí que eu deveria ter dito não. Mas eu disse sim. Ele sentou na minha frente e pediu um café. A gente começou a conversar, e era tão fácil, tão natural. Ele era arquiteto, viajava bastante, tinha aquele jeito de contar histórias que te prendia completamente. E o tempo todo, eu sentia os olhos dele em mim. Não era só olhar. Era devorar. Cada vez que eu ria, ele se inclinava um pouco mais para frente. Cada vez que eu falava, ele prestava atenção em cada palavra, como se eu fosse a coisa mais interessante do mundo. Você tem namorado? Ele perguntou de repente, direto, sem rodeios. Meu coração acelerou. Não. E você? Ele hesitou por uma fração de segundo. E foi nessa hesitação que eu vi. O movimento sutil da mão esquerda, aquele reflexo dourado no dedo anelar. A aliança. Meu estômago apertou. Eu deveria ter me levantado. Deveria ter ido embora. Mas ele percebeu que eu tinha visto, e antes que eu pudesse falar qualquer coisa,
ele colocou a mão sobre a minha na mesa. Eu sei o que você está pensando, ele disse, baixo, intenso. E eu não vou mentir para você. Eu sou casado. Eu tentei puxar a mão, mas ele segurou com mais firmeza. Não machucando, mas firme o suficiente para me fazer parar. Mas o que eu estou sentindo agora, olhando para você, isso é mais real do que qualquer coisa que eu senti nos últimos anos. Eu deveria ter saído dali. Eu sabia disso. Mas tinha algo na sinceridade crua da voz dele, na forma como ele me olhava, como se estivesse se afogando e eu fosse o único fôlego dele. Eu não faço isso, eu sussurrei. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu também não, ele respondeu, passando o polegar pela minha mão num carinho lento, deliberado, que mandou um arrepio direto pela minha espinha. Até hoje. A gente ficou ali conversando por horas. Ele me contou da vida dele, do casamento que tinha virado rotina, de como ele se sentia invisível na própria casa. E eu me ouvi contando coisas que não contava para ninguém, meus medos, meus sonhos, aquela sensação de estar sempre buscando algo que eu não sabia o que era. E quanto mais a gente falava, mais eu sentia aquela conexão ficando impossível de ignorar. Quando o café começou a fechar, ele me acompanhou até o estacionamento. A rua estava escura, quase vazia, só o som distante de carros passando. Eu não quero que essa noite acabe, ele disse, parando na frente do meu carro, tão perto que eu conseguia sentir o calor do corpo dele. Não deveria estar acontecendo, eu respondi, mas minha voz não tinha convicção nenhuma. Eu sei. Ele levantou a mão e afastou uma mecha de cabelo do meu rosto, os dedos deslizando pela minha bochecha de um jeito que fez meu corpo inteiro se arrepiar. Mas está. E então ele me beijou. Não foi um beijo hesitante. Foi fome. Foi desejo acumulado de horas nos olhando, imaginando, querendo. Ele me prensou contra o carro, uma mão na minha cintura, a outra afundando nos meus cabelos, e eu me derretei completamente. Eu devia ter parado. Mas ao invés disso, eu puxei ele mais perto, afundei minhas unhas nas costas dele por cima da camisa, deixei ele me dominar completamente naquele beijo que parecia ter vida própria. Quando a gente se separou, os dois ofegantes, ele encostou a testa na minha. Vem comigo, ele sussurrou contra meus lábios. Só essa noite. Deixa a gente ter isso. Eu entrei no carro dele como se estivesse num transe. A gente foi para um hotel discreto, daqueles onde ninguém faz perguntas. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o sangue pulsando nos meus ouvidos. No elevador, ele não conseguiu esperar. Me prensou contra a parede, a mão firme na minha cintura, os lábios descendo pelo meu pescoço enquanto eu tentava controlar os gemidos que ameaçavam escapar. Você está me deixando louco desde o segundo que te vi, ele murmurou contra minha pele, a voz rouca de desejo. Eu tentei resistir. Juro que tentei. Então, para de resistir, eu sussurrei de volta, virando o rosto para capturar os lábios dele num beijo urgente, desesperado. Quando chegamos no quarto, mal deu tempo de fechar a porta. Ele me puxou contra ele, as mãos percorrendo meu corpo com uma fome que me fez perder completamente o fôlego. Era como se ele quisesse me memorizar com o toque, cada curva, cada suspiro. Você é tão linda, ele disse, os olhos escuros de desejo me devorando. Tão perfeita. Ele me levantou com uma facilidade que me surpreendeu, minhas pernas envolvendo a cintura dele automaticamente. Eu sentia o coração dele batendo acelerado contra o meu peito, prova de que ele estava tão perdido nisso quanto eu.
Me deitou na cama com uma delicadeza que contrastava com a urgência dos movimentos, e então ele parou, me olhando de um jeito que fez algo se apertar no meu peito. "Tem certeza?" ele perguntou, a voz tensa de contenção. E eu puxei ele para baixo, respondendo com um beijo que não deixava dúvidas. O que aconteceu naquela noite foi além de qualquer coisa que eu já tinha vivido. Não era só físico, sabe? Era como se cada toque dele acordasse partes de mim que eu nem sabia que existiam. Ele era atencioso, intenso, completamente presente. As mãos dele conheciam exatamente onde me tocar para me fazer suspirar, gemer, implorar por mais. E ele levava o tempo dele, saboreando cada reação minha como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Você é minha essa noite", ele sussurrou no meu ouvido, a voz carregada de promessa e possessividade. "Completamente minha." E eu fui. Me entreguei de um jeito que eu nunca tinha me entregado para ninguém. Sem barreiras, sem medo, deixando ele me levar para lugares que eu nem sabia que podia ir. Tinha momentos de uma ternura que me fazia querer chorar, e momentos de uma intensidade selvagem que me fazia gritar o nome dele. Era fogo e água, céu e terra, tudo ao mesmo tempo. Entre um momento e outro, a gente conversava no escuro, corpos entrelaçados, corações ainda acelerados. Ele me contava coisas, eu contava coisas, e era íntimo de um jeito que ia muito além do que nossos corpos tinham compartilhado. "Porque parece que eu te conheço há anos?" ele perguntou, passando os dedos pelo meu braço num carinho distraído que me arrepiava inteira. "Não sei. Mas eu sinto a mesma coisa", confessei, virando para olhar para ele no escuro. Os olhos dele brilhavam na pouca luz que entrava pela janela. Ele me puxou para mais um beijo, e a gente se perdeu de novo. Eu acordei com a luz do sol entrando pelas cortinas, o corpo dolorido de um jeito delicioso, coberta apenas pelo lençol. Virei e vi ele já acordado, apoiado no cotovelo, me observando com uma expressão impossível de decifrar. "Oi", ele disse baixinho, como se tivesse medo de quebrar o momento. "Oi", respondi, e foi estranho como algo tão simples podia parecer tão íntimo. Ele estendeu a mão e tocou meu rosto com uma delicadeza que me fez o coração apertar. "Eu não quero que você vá. Eu preciso ir." As palavras saíram, mas sem força nenhuma. "Eu sei." Ele suspirou, fechando os olhos por um momento. Quando abriu de novo, tinha uma tristeza ali que me machucou. Mas essa noite foi real. O que eu senti, o que eu ainda sinto, é real. Eu peguei a mão dele, aquela com a aliança que parecia pesar toneladas agora sob a luz do dia. "E agora?" "Eu não sei", ele admitiu, a voz crua de honestidade. "Eu só sei que eu não consigo me arrepender. Mesmo sabendo que deveria." A gente tomou banho juntos, um momento de silêncio carregado de significado. Ele me lavou com uma ternura que fez meus olhos arderem de lágrimas não derramadas. Quando eu estava vestida, pronta para ir, ele me segurou pelos ombros e me olhou nos olhos. "Eu não vou te pedir para esperar por mim. Não seria justo. Mas eu preciso que você saiba que essa noite, você me fez sentir vivo de novo." Eu só consegui acenar, com medo de que se eu abrisse a boca, eu fosse pedir para ele largar tudo e ficar comigo. E eu não podia fazer isso. Não tinha esse direito. Ele me beijou uma última vez, devagar, como se quisesse gravar o gosto dos meus lábios na memória dele. E então me soltou. Saí daquele hotel e dirigi para casa em piloto automático. Minha cabeça era um turbilhão de emoções conflitantes. Culpa, desejo, confusão,
uma saudade aguda de algo que eu mal tinha tido. Nos dias seguintes, eu tentei voltar à rotina normal, mas nada parecia igual. Eu mudei. Aquela noite tinha mudado algo fundamental em mim. Ele me mandou mensagem alguns dias depois. Só uma: eu não consigo parar de pensar em você. Eu não respondi. Porque se eu respondesse, eu sabia que ia querer mais. E mais ia destruir não só o casamento dele, mas pedaços de mim também. Passaram-se meses. Eu não tive mais notícias dele, e eu não procurei. Mas às vezes, em noites quietas, eu ainda sinto o fantasma daquele toque na minha pele. Ainda ouço aquela voz rouca sussurrando no meu ouvido. Ainda me lembro de como foi me sentir tão viva, tão desejada, tão completamente presente no momento. Foi errado. Foi. Eu sei disso. Eu não vou romantizar ou justificar. Uma pessoa foi traída, um juramento foi quebrado, e eu fiz parte disso. Mas foi real também. Aquela conexão, aquela intensidade, aquele momento em que dois seres humanos se encontraram e, por uma noite, esqueceram do mundo e das consequências. Eu aprendi que a gente é mais complexo do que gosta de admitir. Que nem tudo é preto no branco. Que às vezes a gente faz escolhas que não definem quem somos, mas que nos transformam de qualquer forma. Eu não me orgulho do que fiz. Mas também não consigo me arrepender completamente. Porque aquela noite me ensinou sobre desejo, sobre conexão, sobre estar presente de verdade. Me ensinou que eu sou capaz de sentir coisas profundas, intensas, avassaladoras. E me ensinou que o coração humano é um lugar complicado, onde certo e errado às vezes se misturam de formas impossíveis de separar. Então, para você que está me ouvindo e já passou por algo parecido, ou que julga porque nunca passou, eu te digo: a vida não é feita de certezas. A gente comete erros, a gente sente coisas que não deveria, a gente se perde e se encontra de maneiras inesperadas. O importante é aprender. Crescer. Não deixar que uma escolha, uma noite, uma paixão proibida defina completamente quem você é, mas também não fingir que não significou nada. Porque significou. Ah, como significou. E você? Já viveu algo assim? Já se pegou numa situação onde o errado parecia tão certo? Me conta aqui nos comentários. Sem julgamentos. Aqui é um espaço seguro para dividir nossas verdades mais secretas. E se você gostou dessa história, se identificou, ou simplesmente quer mais conteúdos assim, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, e ativar o sininho para não perder nenhuma história nova. Porque aqui no Histórias de Amor e Desejos, a gente não tem medo de falar sobre o que realmente acontece quando a porta se fecha e só ficam dois corações batendo acelerados. Até a próxima história. E lembra, todo mundo tem segredos. Alguns a gente leva pro túmulo. Outros, a gente compartilha aqui. Um beijo picante para você que ficou até o final. Com carinho e gratidão, Histórias de Amor e Desejos.